Oi, sou Flávia Camanho e esse é o meu podcast Ponto de Virada. Depois de mais de 25 anos atuando com desenvolvimento humano, sendo coach da época que isso não era vergonhoso, que você podia dizer na mesa de jantar, eu comecei a observar que as pessoas tinham momentos na sua vida que se tornavam transformadores, turning points, coisas que aconteciam impostas ou decididas e que faziam com que o caminho mudasse, o jeito de pensar mudasse, as decisões mudassem. E esse podcast é sobre isso, sobre pessoas que tiveram turning points na sua vida. E hoje eu tô com o Gabriel Kawali, acertei o nome. É difícil, hein? Gabriel tem uma história muito interessante. Com 36 anos, ele pode dizer que ele já abriu 19 negócios e fez eles funcionarem ou não, até que ele acerta a mão e constrói um business que hoje nos conecta, que chama Resenha do Gabi. Nós vamos contar essa história inteira. Então, Gabriel, obrigada por estar aqui. Vou te chamar de Gabi, porque Gabriel para mim já é estranho. Gabriel, parece que você tá brava comigo. Gabi, hein? Bom, eu queria começar te pedindo para contar como é que começa a história. Quando você era criança, você dizia, quando eu crescer, eu vou ser o quê? Na verdade, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou aquele cara que foi um aluno problemático, tá? Eu era expulso das escolas, eu aprontava, era chato, um moleque chato. É um moleque que eu hoje não conseguiria lidar, era muito chato, pentelho. E eu repeti de ano, mas beleza. Eu estudava numa escola de playboy na minha cidade, assim, escola boa no interior, em Jundiaí. E aí, na hora que eu ia terminar o colegial, meu pai tinha uma construtora, uma família de classe média alta. Meu pai quebrou e eu não pude fazer faculdade. E aí, não tinha perfil também, nunca fui muito estudioso. E aí hoje eu considero a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Meu pai falou, então você vai trabalhar. E eu fui trabalhar, comecei a vender consórcio com 16 anos. Então, eu tinha um perfil que eu tinha realmente tudo para ter dado errado. Mas aí, eu não sei se você conhece o termo Street Intelligence, o que faz uma pessoa ter Street Intelligence é a vida, né? Então, fui pra vida e a partir daí começou minha jornada profissional. Então, não estudei, não fiz faculdade, comecei a trabalhar muito cedo e daí é um longo papo. Então, vamos contar essa história. Aí, começa com um consórcio. Qual que é a primeira vez que você sai desse papel meio de funcionário de algum lugar e resolve montar sua primeira ideia, seu primeiro negócio? Legal. Eu, com 16 anos, virei vendedor de consórcio. Foram 2 anos patinando e escorregando. Com 18 para 19 anos, eu comecei a ter algum sucesso como vendedor. Com 21 anos, eu fui o melhor vendedor de consórcio do Consórcio Nacional Volkswagen do Brasil. Caramba! E eu ganhei uma viagem para Porto de Galinhas. E aí, com 22, eu fui promovido a gerente de consórcio para gerir uma equipe com quase 20 vendedores em Campinas, de um outro lugar. E meu ego tava alto, né? Melhor vendedor, não sei o quê, ganhando uma graninha. Aí, beleza. Aí fui ser gerente de consórcio e achando que eu era o fodão, né? Mas não consegui gerenciar ninguém. Os vendedores me engoliram. Aí foi a primeira grande lição, né? Eu aprendi a ser um bom vendedor, mas quando se fala em pessoas, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais desafiador. E foi aí que eu não consegui ficar como gerente. Eu murchei como gerente. E aí eu saí e aí eu comecei a minha trajetória sem ser funcionário, sem ser CLT. E cá estou até hoje. Mas esse começo foi como representante comercial na área de construção civil. Essa é uma boa história também. E aí, bom, só pegar esse gancho, que eu acho que é um bom gancho, né? O que você aprendeu sobre gestão? Porque hoje você faz uma gestão de um grande time. O que de lá te ensinou que você usa até hoje? Não foi só lá, né, Flávio? Eu vim aprendendo Eu vim aprendendo ao longo da trajetória. A principal característica de um líder é você ser empático, né? Então, às vezes, eu tô com 25 problemas para resolver. Aí chega uma pessoa do meu time e pode falar, pô, cara, o ar-condicionado aqui tá ruim. Quer dizer, ar-condicionado? Não, cara. Porque às vezes não é sobre o ar-condicionado, é sobre a atenção que você dá pra ele. É claro. Então a gente precisa, it's all about people, a gente precisa ser empático com as pessoas para conseguir ser um bom líder. Eu tô num processo de aperfeiçoamento constante e contínuo para cada vez conseguir ser um líder um pouquinho melhor. Mas eu tenho certeza que ninguém consegue ser grande, galgar grandes coisas se você não souber lidar com as pessoas à sua volta. Né?
Bom, muito bom. E aí, me conta assim, qual é uma dessa história, são 19 iniciativas, qual que você gosta de contar? Assim, qual é uma boa sequência pra gente contar e as pessoas entenderem o que foi acontecendo na sua vida? Só para explicar um pouquinho, quando a Flá fala em 19 iniciativas, eu já abri 19 empresas que ou deram errado ou deram parcialmente certo a ponto de pagar minhas contas ao longo da minha vida. Uhum. E depois dessas 19 que eu comecei a acertar. Então, assim, pra ficar clara a minha história, eu, ao longo da maior parte da minha vida, eu me achava um frustrado. Eu achava que realmente era derrota mesmo. Eu tava Não fadado deu a certo. Não deu certo. Não vou dar certo. Tudo que eu faço dá errado. E, modéstia à parte, não tô sendo metido, mas tem que ser sincero. Depois que eu comecei a acertar, né, depois que eu fiquei cascudo, eu errei tanto que eu já conseguia... A minha Street Intelligence estava muito grande. Tava cascudo, sabe, Flávio? Tava cascudo. Aí depois disso não errei mais. Desde que eu vendi minha empresa para um fundo em 2020, tudo o que eu pus a mão tem prosperado a passos largos. Vamos contar dessa empresa que você vende. Me conta, é sobre passagem... Desculpa, eu tô longe do microfone. Me conta um pouco dessa história. Como é que é isso? O que é a história de passagem aérea, de frustração? Conta essa história, como é que isso aconteceu? Vamos lá. Eu, depois de ter muitos negócios, como eu disse anteriormente, muitos negócios que não deram certo, eu estava em um negócio, um aplicativo de doação para causas que ele deu certo. Nós chegamos a ter 3 milhões de usuários, conseguimos arrecadar muito valor. Era um aplicativo, uma rede social de doação para causa. Então a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu fazer com que as pessoas baixassem o app, a reter as pessoas como usuários do app. Quer dizer, a gente acertou, mas a gente não ganhou dinheiro. A gente não conseguiu monetizar essa ideia. Rede social é muito complexo. Aí eu cheguei para os meus sócios e falei, pessoal, tô saindo, eu vou empreender sozinho. Deixei meu equity lá com eles e saí, deixei as portas abertas, mas eu descobri que 90% das pessoas que tinham problemas com companhias aéreas, elas não entravam com ação judicial. E é quase uma jurisprudência, uma ação ganha. Mas por vários fatores culturais, não quero mexer com advogado, tô com preguiça, não tô com tempo, as pessoas não entravam. E aí, o que eu comecei a fazer era uma operação muito arriscada, não vou entrar nas nuances, que é um papo longo, mas um pouco, basicamente eu descobri que se você teve um problema com voo atrasado ou cancelado, você não entrava com a ação. Eu te pagava R$1.000 no mesmo dia que você teve esse problema e você assinava um termo de cessão de direitos, do qual você cedia os direitos, deveres e obrigações da ação pra gente. E a gente pagava R$1.000 e tinha um ticket 4, 5 vezes maior. E, obviamente, uma operação muito bem estruturada, cuidadosamente estruturada, mas a gente começou a fazer um negócio extremamente lucrativo, até que alguns players grandes começaram a olhar para nós como uma case de sucesso, né, nessa compra de créditos, de possíveis créditos. Me conta só uma coisa, quem que é o nós? Não, você ainda vai contar mais. E quem que é o nós? Como é que você sai? Primeiro, como é que você descobre isso? Você olha e fala, porque eu quero usar o nosso podcast de hoje para mostrar a cabeça de um empreendedor. Para abrir a cabeça da turma. Porque o empreendedor, ele tem uma coisa que... Você fala, quero empreender. Tem uma coisa, tem uma inquietação, tem uma curiosidade. Você olhou, o que te chamou a atenção que você falou, isso é um assunto, isso é um business? Flá, eu sou e continuarei sendo um eterno curioso. Tá? Então, numa vida com tantas frustrações... E a maioria das pessoas que estão assistindo isso vão se identificar. A nossa vida é muito cheia de frustrações. Né? É 95% se lascando e 5% de troféu. Quando tem os troféus, né? Então, no meio dessa frustração, eu aprendi a criar um negócio que eu chamo de modo trator. Eu não tava mais... Chegou um ponto que eu não tava mais dando atenção. Eu falei, dane-se, eu vou continuar fazendo. Então, foi muita curiosidade, foi conversar com muita gente, foi muita curiosidade mesmo, mas muita. E nessas curiosidades, nessas conversas, eu fui identificando oportunidades, até que uma foi certa, né? Precisava. Então, se eu posso dar um insight, resiliência para você errar, se e continuar. Continua. Porque quando você começa a enxergar a sua vida de trás para frente, você enxerga que o que você achava que era frustração, que era insucesso, na verdade era sua preparação para você chegar num ponto que é super difícil, que é ter sucesso e ter reconhecimento profissional. Então, eu contar aonde eu achei essa ideia não vai somar na sua vida. Eu contar o como eu achei essa ideia, que foi sendo muito curioso e foi não desistindo, não deixando as minhas frustrações e o meu sabotador me dominar, foi isso, esse que é o grande insight que eu posso deixar pra audiência. E aí, dá certo, e aí, você pode contar como é que foi esse negócio? Por quanto você vendeu pro fundo?
Eu posso contar, o valor eu não revelo, tá? Mas foi bastante. Eu posso falar que minha vida ficou tranquila. Eu posso falar que minha vida ficou tranquila, que me tirou os problemas financeiros, mas que foi só o começo, né? Porque não é só sobre dinheiro. Eu já me considero, eu vendi a empresa em 2020, eu já me considero um cara preparado e um cara bom e um cara ligeiro desde 2017 para 2018. Eu já me considerava um cara bem ligeiro, sabe? Bem esperto, depois de tantas frustrações, já me considerava muito bom. Só que quando você é bom e você não tem um troféu na estante, é muito difícil de você conseguir com que as pessoas te respeitem. Então, para mim, mais do que o dinheiro, mais do que o alívio financeiro que a venda da empresa me trouxe, por exemplo, eu vendi a empresa e saí na Forbes. Então, isso me trouxe um endosso tão grande. E eu sou um bom marqueteiro. Eu acho que as pessoas não podem ter vergonha isso é maravilhoso, de serem automarqueteiras e de serem high profile. Eu sou uma pessoa high profile, adoro aparecer, adoro um palco, e eu sou uma pessoa marqueteira, mas não mentirosa, nunca. Você não pode fugir da verdade, mas você tem que mostrar, sabe? É tanto pipi na vida inteira, você vai ter vergonha de mostrar suas vitórias, seus troféus? É maravilhoso. Eu quero que o mundo saiba mesmo, então... É maravilhoso, não, eu adoro te ouvir. Porque eu acho que a gente tem uma característica como de um voto de humildade, um voto de pobreza, às vezes, ou de não celebrar e não se posicionar. Eu estava numa resenha do Gabi, a gente vai contar o que é a resenha do Gabi já, mas estava num evento do Gabi, e o Akari, que também já é um podcast, já foi entrevistado aqui nesse podcast, subiu no palco e falou: eu sou o cara mais foda do mundo, no assunto que ele falava, que eu acho que era o esporte ou poker, uma das duas assuntos ele era... E eu, na hora que eu vi aquilo, tava eu sentada com duas outras mulheres, uma de cada lado, e falei: a gente tem que aprender isso. Tem que aprender. A gente tem que aprender a dizer, ele é sim, a gente acredita que ele é, e ele se torna também na hora que ele se posiciona e assume e tem um posicionamento claro. E a gente tem uma dificuldade de assumir posicionamento. Quando construiu uma carreira como que vai dando certo, celebrar. Eu faço coaching, né? Da época que isso não era vergonhoso. E eu faço coaching de uma presidente de empresa, hoje de uma grande empresa, e eu conto uma história boa que quando ela foi fazer entrevista para a multinacional americana, o global presidente do mundo lá do business sentou na frente dela e perguntou para ela: você quer ser presidente do Brasil, da operação do Brasil, né? E ela falou: eu não sei. Ele disse: não, vou perguntar outra vez. Você está sentada na minha frente para ser entrevistada para uma vaga de presidente. Você quer ser presidente? Então responda: sim, eu quero ser presidente. E eu acho que é isso, esse lugar de você assumir, de impostar. Você acha que ter vendido esse primeiro negócio, essa primeira grande turning point, foi um turning point que te impulsionou, te confirmou as hipóteses que você tinha, de que você tinha um asset na mão, de jeito de pensar, de jeito de ser? Me confirmou porque eu tive 2 momentos na minha vida, Flávio, não tenho vergonha de falar isso, tá? Apesar de eu não ter problema em falar o que eu sou ruim e o que eu sou bom, eu gosto muito, eu odeio a história do herói, tá? Eu gosto muito de falar sobre as minhas vulnerabilidades. Então, por boa parte da minha vida, eu me senti um frustrado. Eu fui extremamente inseguro. E depois de um tempo, depois que eu consegui de certos troféus, eu fui extremamente arrogante. Eu não fui uma pessoa legal. Eu deixei a cabeça subir. E tanto um polo quanto o outro são igualmente prejudiciais. São 2 polos muito perigosos, né? Então, sim, vender a empresa foi algo muito bom, porque me tirou de uma zona de me achar um merda pra eu me achar o melhor do mundo, e depois que passou um tempo eu falei: opa, eu não sou um merda e não sou o melhor do mundo, mas eu sou bom pra caralho. E a outra coisa que mudou minha vida, pessoal, isso mudou minha vida. Ouvir os outros, não... Porque ninguém, presta atenção, é ruim o que eu vou te falar, mas tá todo mundo cagando pra você. Sabia disso? Sabia disso? Tá todo mundo cagando pra você, Flá. As pessoas, e não é por mal não, porque as pessoas estão muito ocupadas com a vida delas. As pessoas têm as suas próprias, e as pessoas têm muitos desafios da sua própria vida. Ela não consegue dar uma atenção plena pra outra pessoa, e tá tudo bem. Então quando você descobre que tá todo mundo cagando pra você, e não é por mal. Não precisa ser um revoltado, odiar o mundo. Não, as pessoas não estão ligando pra você. Cada um tá cuidando do seu próprio what's in it for me, né? Isso. Então não ligue pras críticas e nem pros elogios.
Quando te criticam, você não é a pior pessoa do mundo. Quando você passa por um momento difícil, você não é o cocô do mosquito. E quando você tá lá voando, tá todo mundo te elogiando, nossa, o Gabi, resenha, nossa, que cara, você também não é o melhor do mundo. O mundo não dá voltas, ele capota. Então a gente tem que entender que a gente tem que se nutrir de nós mesmos e não da opinião dos outros. Maravilhoso. Isso pra mim é deal breaker, isso muda a vida, mas é um mindset que demora, tá? Demora. Eu falo que a gente cria, né, tem uma etapa da vida de desenvolvimento que você tem referência sobre quem você é pelo outro. Dos 18, mais ou menos, aos 25, você sabe se você é bom ou não, se o outro te diz que você é bom ou não. E aí você deveria ter um momento de transformação onde você fala, não, pera um pouco. Quem me referenda se eu sou feliz ou não sou eu. A minha referência de sucesso sou eu que defino. O que é sucesso pra mim? O que é sucesso pra você? São coisas diferentes. Subjetivo. E cada um define o seu. Tem um momento de mudar esse jogo, mas tem gente que fica aprisionado nesse... Né? E aí você vive pelo termostato da energia do outro. Se o outro te diz que você é bom, você é bom. Se o outro te valoriza, você se valoriza. E é um perigo, né? É um perigo e é um sofrimento. A hora que você fala, não, eu sou o parâmetro do que eu tenho um parâmetro interno do que eu quero, e eu vou me validar nesse parâmetro, porque eu falo assim, né? A gente tem também outra que já conversou com a gente, a Carol Tchoukian, de Amores Possíveis, ela fala, a gente não tem que se auto-amar o tempo todo. Tem hora que a gente tem ódio da gente, fala, não acredito que eu fiz isso. Mas a gente tem que se validar, no sentido de saber que tem horas que eu erro, tem horas que eu acerto, mas é meu percurso, é minha jornada, eu tô vivendo essa jornada, eu tô aprendendo com ela. Vamos começar a contar da Posso só completar rapidinho? Pode. Eu acho que um complemento sobre isso é inevitável, isso pra mim é uma regra de ouro. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não consegue ser bom com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas e com as pessoas que você não conhece. Com o porteiro, com o cara que tá fazendo a faxina. Então você tem que estar bem consigo mesmo. E esse é um exercício dificílimo. Então você tem que ser um pouco egoísta às vezes. E não é um egoísmo no mau sentido, mas você tem que pensar em você. Não adianta você pensar muito nos outros ou ligar muito pros outros. Se você não estiver bem com você mesmo, você não consegue ser bom com as pessoas à sua volta. A cena do avião, né? Se você não colocar oxigênio em você, você não salva ninguém. Exatamente. Essa é a grande... Por que põe em você? Porque você tem que estar respirando primeiro, né? Bom, você vende o negócio, fala, tá confirmado, eu não tô tão louco, eu sou capaz. E aí, que história é essa da resenha do Gabi? Você começa a fazer o jantar, conta da primeira, conta essa história toda que eu adoro. Beleza, eu vendo um negócio e aí minha vida muda e eu tenho um grande endosso. E aí eu falei, eu vou, agora eu tô tranquilo, cara, não preciso pensar em dinheiro, meu Deus. Por um momento, né, pelo menos. Aí beleza, aí eu falei... Eu vou tirar um ano sabático e a primeira coisa que eu vou fazer, como eu gosto de se relacionar com as pessoas, eu vou fazer jantares na minha casa. Esse jantar vai ser vinho bom, chefe de cozinha, e eu vou chamar pessoas com duas premissas. Primeira delas, eu não vou convidar ninguém aqui para eu vender alguma coisa no final, né? Ô, gente, vem aqui no final, top, 10 reais. Não. E eu não vou chamar meus amigos. Os amigos estão tomando cerveja comigo no final de semana. Isso daqui é para pessoas interessantes. Então, o primeiro jantar que eu fiz na minha casa, ele foi emblemático. Eu tinha grandes executivas do mercado, eu tinha artistas, tinha pessoas famosas na minha casa, tinha empreendedores que hoje tem empresas que valem bilhões com B de bola de reais. Beleza, no começo... Primeiro jantar que eu fiz, eu juntei meio sem saber o que eu tava fazendo. O pessoal ficou meio quieto, meio olhando para um lado, olhando para o outro. Aí passou 4, 5 taças de vinho, tava todo mundo resenhando, falando besteira, trocando telefone, falando de negócio, contando piada. Beleza, muito legal. Fiz uns 15 jantares assim, quinzenalmente ou a cada 20 dias, e sempre foi um padrão. Todos os jantares foram parecidos. Quando isso aconteceu, eu entendi, sim, que eu tinha um dom. Primeiro, eu tinha 2 dons, né? Primeiro, eu consegui o tempo das pessoas importantes. Elas topavam ir na minha casa. Elas entenderam a proposta do que eu estava fazendo. E segundo, eu gerava valor através de conexões. Só o fato de eu promover a ambiência e reunir pessoas legais gerava muito valor, gerava muitos frutos. Dito isso, no dia 5 de novembro de 2021, eu fiz um primeiro evento fora da minha casa, chamado Resenha do Gabi. E esse evento, eu consegui reunir 188 pessoas muito relevantes, bilionários da sociedade de São Paulo, grandes CEOs, grandes empreendedores, artistas, pessoas muito legais.
Só que o evento foi num lugar zoado, eu nunca tinha feito evento na vida. Então eu errei no lugar, o gelo acabou, eu comprei o gelo acabou, a comida tava ruim, o microfone falhou, gente, no meio da toca o microfone falhou. Então deu tudo errado, eu falei, eu nunca tinha tomado, pessoal, nunca tinha tomado, nem sabia o que era Rivotril direito na minha vida. Nesse dia eu cheguei no meu vizinho, bati na porta dele e falei, cara, me dá aquele trem lá. Me deu, meti 7 gotinhas na boca porque eu tava acabado, apaguei. Aí no dia seguinte eu acordo, pego meu telefone, que juro por Deus, mais de 60 mensagens. Gabi, que evento foda, me conectei com a pessoa tal, conheci a pessoa tal, troquei cartão com a pessoa tal. Aí eu falei, caramba, eu fiz um evento extremamente mal produzido, que eu odiaria estar como cliente, como frequentador, como consumidor, e a galera amou. Por quê? Porque a galera deu muito mais atenção pro networking, para as conexões proporcionadas por aquela ambiência que eu criei, do que pros detalhes que deram errado. E aí eu entendi o quanta bosta tinha nesse negócio de reunir pessoas interessantes. E aí eu tive a grande decisão da história da resenha do Gabi. Eu entendi que eu não era, em momento algum, um negócio de eventos. Evento, a gente ia, como tudo na minha vida, eu ia errar, e ia ficar bom. Porque evento é commodity, depois que você aprendeu é commodity. Mas o meu negócio era de engenharia social. Eu precisaria conquistar o tempo das pessoas de atenção para que elas fossem pessoas legais, fossem no meu evento, pessoas qualificadas fossem no meu evento, e o evento fosse legal para todo mundo, o evento gerasse valor. Eu tenho a palavra gerar valor tatuada na minha perna, essas duas palavras. Então foi isso. E aí a grande outra sacada que nós descobrimos, finalizando a história da resenha do Gabi, foi através de momentos, a partir de momentos leves e descontraídos, são nesses momentos que com mais facilidade nascem relações profundas. Então, ao invés de eu fazer eventos de business, congresso, aquele evento chato que todo mundo faz, o que eu fiz? Eu falei, cara, tem 2 mundos que eu já vivi muito. Festa, mas tá todo mundo bêbado, maluco, só quer saber de paquerar, beleza. É um mundo que tem gente legal, mas é vazio. E o mundo de business é boring. Ele é chato, ele tá antigo. As pessoas importantes não têm vontade de ir. Eu misturo os dois. Eu adoro, não, você vai contar, mas eu adoro essa história, porque é verdade, assim, eu né, como sento em conselhos de administração, e vou em eventos de business como conselheira, como, né, tenho tido uma carreira como executiva, e tem vários momentos que eu paro e penso, não é possível que nós estamos fazendo isso desse jeito ainda, né? A sensação, a quantidade de pessoas que não está no evento mais, depois de um certo momento, a quantidade de pessoas que abre a boca durante o evento e tudo mais, e aí eu acho que tem essa história de você ter... Toda a dinâmica da resenha do Gabi é uma dinâmica diferente, né? Assim, foi pensada para ela ser diferente, foi vivida, por que ela, assim... Como é que é essa história? São insights que você vai tendo, você vai observando e vai mexendo? É tudo... Eu, como empreendedor, aprendi, nessa minha jornada de abrir tantos negócios, eu aprendi a ser muito bom em analisar as pessoas e ser, para mim, é Deus no céu e dados na terra. Então, eu vou... Tudo que eu vou fazendo... Adorei essa frase. Deus no céu e dados na terra. Então, tudo que eu vou fazendo, eu vou entendendo, eu vou analisando o comportamento, eu vou entendendo o porquê as pessoas gostam, porquê elas não gostam. Então, assim... O cliente é o nosso oxigênio, né? Nenhum negócio vive sem cliente. Então a gente tem que escutar esse carinha lá da ponta. Então, sempre entendendo o comportamento das pessoas, eu acho que eu sou médio ou ruim em quase tudo que eu faço na minha vida, sabia? Eu não sei abrir uma planilha de Excel, por exemplo. Só que eu sou muito bom, talvez o melhor que eu conheço, um dos melhores em pessoas. Então eu fui muito analisando e entendendo como poderíamos melhorar. Então, hoje... eu gosto muito, muitos, desse formato de criar momentos divertidos, né? Eu gosto muito da frase trabalhar com vibe, né? Eu gosto de trabalhar com vibe. Primeiro se faz amigos, depois se faz negócios. Se eu precisar fechar um negócio com uma pessoa muito importante hoje, eu levo ela pra minha casa na represa e vou levar ela pra andar de jet ski, pra falar merda, pra beber, pra depois a gente falar negócios, entendeu? É o meu. Não tô falando que é o certo não, tá? Mas eu gosto muito de inserir vibe na vida, porque esse negócio de trabalhar que nem louco, e aí você tem sua família, os problemas de se divertir só um pouquinho, não funciona pra mim. Então, é isso. Foi muito... Eu acho que eu peguei muito da minha vivência, das minhas percepções de mundo, e aí eu consegui ter uma crescente na minha vida profissional, juntou todos esses fatores pra eu conseguir tirar esse projeto do papel. É um projeto complexo, né? Não é você botar o simples. seu nome numa label, você se botar à frente, é uma vida de preparação, mas eu acho que foram todos esses fatores. E eu acho que tem uma habilidade sua que é
e estudando essa composição, né? Porque, na verdade, a experiência vem dessa composição e ela tem que ser dinâmica. Se você chamar em todos os eventos sempre as mesmas pessoas, a resenha não existe, né? Flá, engenharia social. É isso. Eu tenho um mailing que eu sei que de 100%, 20% é convidado ao meu critério, 80% eu tô cagando se é homem, mulher, preto, magro, gordo, branco, nome, empresa e cargo. Então o meu evento, ele é uma engenharia social de fato, ele é um negócio de engenharia social. E dos 80% que são empresários, eu preciso que pelo menos 40% desses 80% sejam pessoas que nunca foram à resenha do Gabi. Maravilhoso. Exatamente. E como é que você faz isso? É o arroz feijão do empreendedorismo, Flá. É um member get member. Você pega, você oferece algo legal, você sabe quando você tem cliente, você pode classificar seus clientes em detratores, é o cara que odiou e que vai falar mal pra todo mundo. Você pode classificar os seus clientes em neutros, que é o que acontece com a maior parte do negócio. Pô, comer essa bolacha, ela é boa, mas beleza, tal. Agora você pode classificar os seus clientes como promotores, que é oferecer uma puta de uma experiência pra ele, e o cara vai amar o que ele fez. E o cara vai falar bem de você ou da sua marca sem que você peça pra ele. Ele vai falar porque ele gostou muito. Então, basicamente, eu faço a resenha do Gabi. O evento é só pra convidados, não tem como pagar ingresso pra ir. E aí eu promovo uma boa experiência. Eu descobri como promover uma boa experiência pra quem tá lá. E aí esse cara vira meu promotor. Por exemplo, Flá, hoje, se eu falar pra você levar 2 amigas super executivas, você não leva? Levar, claro. E elas vão gostar. Vão mesmo. E eu vou pegar daqui a pouco a amiga da Flá, ela vai gostar do evento. Ela vai virar uma promotora. E assim a gente vai capilarizando o nosso mailing. Então, é tudo sobre engenharia social. É isso. Muito bom. Resenha do Gabi, engenharia social. E aí, what's next, né? Então, assim, é um segundo turning point. Você vende um negócio, vê que sabe fazer o negócio. Cria o Resenha do Gabi, faz isso. Quantas pessoas já passaram pelo Resenha do Gabi? Mais de 4.500 pessoas, high level. Não tô falando... Exatamente. Eu acho que, enfim, depois desse podcast as pessoas vão dar uma fuçada e vão descobrir e entender que é um evento de muito diferente, que fala sobre gestão, que fala sobre tomada de decisão, que fala sobre networking, mas que tem uma cara muito única, assim. What's next? O que você está pensando? O que vem na sua cabeça? O que você imagina para o ano que vem? Eu tô pensando, nós já fomos pro Next Level faz um tempo. É que ele não aparece da porta para frente. Eu vou contar para vocês, hein, ó. Eu não tenho problema nenhum em contar, porque eu acho que o meu negócio ele é muito sobre execução e ideia vale 10 centavos a bacia. Então eu vou abrir o segredo para vocês aqui, ó. Sabia? Vamos lá. Resenha do Gabi é a parte sexy do meu negócio. É o topo de funil. Eu não sei se a audiência se familiariza com esse termo, mas topo de funil é por onde as pessoas têm contato com a minha marca. Qual a parte sexy do ponto de vista do marketing do meu negócio? É a resenha do Gabi. Então a resenha do Gabi ela me gera leads muito qualificados. Eu consigo tempo e atenção de pessoas importantes, CEOs, C-levels, empreendedores importantes. Eles vão na resenha do Gabi, certo? E a gente tem um projeto chamado Resenha Group. Resenha Group é uma comunidade de empreendedores que pagam um ticket em torno de R$40 mil para estarem conosco e beberem da água dessa cachoeira de leads. Além de um monte de parceria, além de um monte de coisa legal que a gente faz, a gente atua como parceiro estratégico. Estamos fazendo claro? Tá. A gente atua como parceiro estratégico. Eu faço com que os membros do Resenha Group possam beber da água, possam ter muito valor gerado através das conexões que a gente pode proporcionar pelo nosso ecossistema. Então o Resenha Group, por exemplo, é um projeto que começou há 4 meses atrás. Nós já vendemos 100 vagas a R$40 mil. Então são pessoas que confiam no nosso trabalho, que entendem o poder da conexão. Então nós temos o Resenha Group. Aí nós temos outros produtos. Por exemplo, eu criei uma liga, eu descobri que boa parte do nosso mailing joga tênis, joga beach tênis e joga poker. Então nós criamos a RTL, Resenha Tennis League, a RSOP, Resenha Series of Poker, e a RBTL, Resenha Beach Tennis League. Essas ligas são ligas onde é a forma mais barata. Cada pessoa, cada empresário, são 110 vagas por modalidade, seja 330 vagas. Cada empresário paga R$5 mil para se inscrever. E, na verdade, ele é a forma mais barata de fazer networking. Por quê? Toda semana... vocês conhecem o Tinder, né, pessoal? Todo mundo conhece. Eu sou o Tinder do business, Flávio. Eu sou o Tinder do business. O que a gente faz? Eu vou pegar pessoas importantes. Toda semana eu vou pegar 2 pessoas que não se conhecem. Eu digo meu time, através de uma dinâmica toda de matchmaker, a gente vai fazer com que pessoas relevantes do mercado joguem tênis. E depois do tênis a gente instiga que elas tomem um Gatorade e batam um papo. Então a gente vai fazer as pessoas saírem da casa delas para fazer o hobby delas e para se divertir. Então, é muito do que eu acredito, trabalhar com vibe.
entendeu? Então a gente vai fazer esse matchmaking. Então, vai fazer não. O projeto de tênis, nós começamos ele há 2 semanas atrás, tem 120 vagas, mais da metade já está vendida. Então as pessoas acreditam muito nisso. O networking pode mudar o seu negócio. Boas conexões podem mudar a sua vida, podem te encurtar caminhos. Se você não se permitir estar nessa ambiência, Flá, se você não tomar iniciativas para que as coisas aconteçam, as coisas não vão acontecer. É isso, perfeito. Né? É isso. Então, basicamente, esses são alguns negócios. E só finalizando, só para você entender, mais um exemplo. Eu tenho um terreno em Campos do Jordão com outro grande empresário, que é meu sócio, mais dois grandes empresários. E a gente está fazendo o primeiro empreendimento multipropriedade. A gente pega, são 15 casas, cada casa dividida em 10 cotas, tá? Então é um empreendimento multipropriedade que só vai ser vendido em networking high level. Não vai ter corretor vendendo na praça, não. É para grandes empreendedores, empresários, C-levels. O cara vai comprar uma casa em Campo Jordão, uma parcela de uma casa, e quando ele for lá, ele só vai conviver com gente legal. Então hoje, o meu business lá é comunidade. O next level já foi. A resenha do Gabi é a parte bonitinha, é só o começo. Hoje o meu negócio é comunidade, é ecossistema colaborativo. Então todo negócio que tange a comunidade, a gerar valor através de conexões, eu tô muito interessado e tô olhando. Então a gente tá crescendo muito no nosso negócio nesse sentido. Muito legal. E como é que você investe em você, Gabi? Assim, o que você faz em relação a você? Obviamente que eu já vi, você bebe de todas essas fontes e tudo mais. Mas como é que você cuida da sua capacidade produtiva, da sua capacidade de continuar? Como é que é isso? Nós estamos gravando esse podcast, tem que ser atemporal, mas nós estamos gravando isso aqui no final de 2023, tá? Eu tô com uma lição, tá? Eu tô com uma lição que, primeiro, eu tô terminando esse ano extremamente feliz e satisfeito. Mas eu me cuidei pouco. Tá? Fiz pouco esporte, tô com dor nas costas, eu tô ansioso pra caramba, cabeça tá boa, saúde mental tá boa, mas eu me cuidei pouco. Então agora é o momento que eu tô dando muita prioridade a isso a olhar mais pra mim. Então eu não vou ser hipócrita e começar a falar um monte de coisa que eu faço por mim, nesse sentido, porque eu não estou em dia comigo mesmo na parte pessoal. De novo, tô feliz, tô num momento muito bom da vida, mas agora é hora de ter agendas pro Gabriel, sabe? Então tô nesse momento. Então agora eu tô me preparando para em 2024 eu cuidar muito mais de mim. Legal. Né? Não adianta estar com o bolso cheio e tá mal. E saúde mental e saúde física são 2 pilares muito importantes e que a partir de agora estão na minha prioridade. Muito bom. Sabe que tem um conceito... Tem um professor que eu tive a chance de estudar com ele de Harvard, que chamava Stephen Covey, que ficou muito famoso no mundo porque ele escreveu os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e era uma coisa que há, 30 anos atrás ninguém nem pensava. Ele falava de propósito, ele falava de equilíbrio, dos papéis da vida, ele falava de um monte de coisa que até hoje faz sentido, e eu tive a chance de estudar com ele direto. E ele dizia uma coisa ele falava, a gente tem que equilibrar. Ele falava PCP, que era produção com capacidade de produção. Ele falava assim, às vezes você tá... Ele brincava que tinha uma competição entre 2 lenhadores, que estavam vendo quem serrava a árvore maior, e que um serrava loucamente, sem parar, e o outro parava e afinava a serra, né? Afiava a serra. E que ele, observando isso nos Estados Unidos, começou a falar, putz, a gente não para afiar a serra, sai... fazendo, até que acaba, né? A serra fica lisa, fica cega e não consegue cortar uma árvore. E eu sempre falo isso, assim, quando a gente tem uma capacidade produtiva enorme, cheia de ideias, como você assim, cheio de possibilidades e tudo mais, se a gente não, de uma forma estruturada, enfiar na nossa vida um momento de cuidar da capacidade produtiva, a gente pifa em algum momento. Eu conto, eu tenho uma história que eu estava numa reunião de conselho, de um grande conselho, num momento muito crítico do conselho, e eu comecei a ter uma parada cardíaca. Eu tenho um problema no coração até hoje por causa disso. E eu estava na reunião, comecei a sentir tudo que se narra para que você está tendo uma parada cardíaca. O braço começou a formigar, a cara meio repuxar, uma dor no peito aguda. E eu, loucura agora, eu gosto de contar porque já passou, mas na época eu pensava assim, eu não posso parar na reunião. Imagina se eu vou parar uma reunião de conselho, desse conselho que eu tava, que era grande, pra dizer que eu tô tendo uma parada cardíaca. Que vergonha, não dei conta de ficar numa reunião. E não parei. E quando terminou a reunião, eu liguei pro cardiologista e falei,
eu tive isso. Ele falou, vem pro HCOR agora. E eu cheguei e tinha tido uma isquemia do miocárdio. E eu acho que foi uma lição para a vida inteira de falar assim, podia ter morrido, podia nem estar contando essa história, porque podia ter realmente gerou um problema que eu tomo remédio até hoje, mas menor do que poderia ter sido. Mas a falta de consciência, de entender, se nenhuma parada cardíaca estava fazendo eu entender que era para parar e cuidar da vida e achar equilíbrio, o que ia precisar, né? E aí eu, enfim, tomo a decisão de empreender, trabalhar com desenvolvimento, só com desenvolvimento humano, sair da carreira executiva. E eu sempre que estou na frente de alguém muito produtivo, muito competente, como eu acho que, e vejo que você é, sempre tenho esse convite de falar, cara, tem que cuidar da mesma potencialidade que tem de produzir, ter ideias, de respiros, tem que pôr oxigênio em si, tem que dormir legal, tem que fazer o esporte, tem que achar uma dinâmica, né, um equilíbrio de vida para continuar nessa toada, né, nessa pegada. E eu acho que é um ponto importante. Bom, é meu calcanhar de Aquiles. E é onde eu tô muito focado mentalmente, né? Porque esse negócio também de falar, não, mas eu não sou assim, é tudo desculpa, a gente consegue, a gente precisa conseguir. Senão, eu tenho 36 anos, tô cheio de gás. É isso. Quando eu tiver com 50, se eu tiver de 50, eu vou ter depressivo. Flávio. É claro. Se não se cuidar, vai ter depressivo. Falta essa energia. E aí, o que é sucesso pra você? Quer ser um velho de 80 anos com 1 bilhão no banco e ruim? Doente. Não, cara, sucesso é ter equilíbrio. Exatamente. Sucesso é ter uma vida saudável, ter saúde mental. Exatamente. Sucesso sabe? Então é isso. Bom, pra gente ir terminando, tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo, que é, quando você era criança, assim, quando você tinha 12, 13 anos... Eu ainda sou, tá? Sou bem bobo. Eu acho que você ainda é bem criança. Mas, quando você era criança, tipo, assim, você imaginava até onde você ia chegar, Gabi? Você tinha noção que você tinha essa perspectiva de onde você ia estar com 36 anos? De jeito nenhum, Flávio. De jeito nenhum. Não tinha menor. Minha vida é muito pouco planejada, tá? Hoje, com um pouco mais de experiência, é o que eu te falei, é modo trator, eu vou fazer o que tem que ser feito. É um trator sem passar por cima de ninguém, tá? Isso, porque eu acho que quando fala trator dá uma sensação de atropelamento, não é? Deixa eu falar, modo trator, assim, desde que você respeite o caminho dos outros, não passe por cima de ninguém, eu também não vou deixar ninguém entrar no meu. Acabou, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então eu tenho muito esse mindset do modo trator, mas nunca invadindo o espaço dos outros. Então, não tenho grandes problemas, nunca imaginei, sabe? Eu era numa cidade do interior, mal vinha pra São Paulo, não entendia nada. Então minha vida foi acontecendo. Eu sou um cara muito de prática, né? Eu sou um cara muito de... Por exemplo, tem a pessoa que é extremamente segura e cautelosa. Eu sou o cara que eu prefiro bater a cabeça 10 vezes, bota o curativo, vai, do que não bater a cabeça e ficar intacto, mas tá lá. Eu não, vou bater na cabeça, vai cair, bater na cabeça. Mas vai, entendeu? Então eu sempre fui um cara assim, nunca tive nenhum planejamento, continuo não tendo, não sei onde eu vou estar daqui a pouco, tá? Sei que eu vou fazendo. Eu sigo minhas convicções e vou fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Eu acho que, assim, pra fechar, eu sempre faço essa pergunta e sempre tenho o mesmo pensamento. Quando as pessoas estão pensando sobre a vida e às vezes estão olhando a vida como definitiva, né? A gente olha e fala, ou eu tô na merda e falo, meu Deus, eu tô na merda, não vou sair disso. Ou eu tô lá em cima e falo, agora eu cheguei lá em cima. E a vida é de capítulos e ela vai acontecendo a vida acontece para nós. Ela nos surpreende, ela nos oferece um monte de coisa. E não precisa ter ansiedade de saber exatamente. Uma coisa que eu falo sobre coach, né, é que assim, existe um desserviço, que é cobrar das pessoas saberem qual é o propósito delas a vida inteira. De todos os entrevistados nessa série inteira, nenhum tinha um propósito assim, putz, eu sei a hora que eu nasci, que no futuro eu seria o fulano, que ia fazer. Ninguém tinha. A gente vai se descobrindo, vai descobrindo nosso potencial e vai se encontrando nesse caminho. E eu acho que essa pergunta sempre me remete à mesma coisa, quer dizer, é viver a vida com consciência, com intensidade, degustar o que a vida te oferecer e entender que a vida vai te dar chances de virada e é você abraçar elas e embarcar na jornada. Né? Flávio, tem duas dores muito grandes. A dor de você ser medíocre. Medíocre não é uma palavra ruim, tá, gente? Entende? Medíocre é estar na média. Tem muita gente que é muito feliz sendo medíocre. Mas a dor da mediocridade e a dor do crescimento existem. Você tem que escolher qual dor você quer. Você vai ser um louco, ansioso, igual eu, com a cabeça pilhada o tempo todo, que não dorme direito. Ser empreendedor é uma jornada foda. É foda escolher essa jornada, tá? Você renuncia a muitas coisas. E quando você é medíocre,
você pode ter uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz, mas você vai estar sempre lá no seu cantinho. Então, quer dizer, são duas dores diferentes. Eu escolhi a dor de ser um louco, empreendedor, é isso, e é como eu fico feliz, é o que me faz feliz. Mas a gente sempre tem que ir descobrindo a nossa jornada e o que nos faz feliz, né? Porque afinal, dinheiro ajuda em muitas coisas, sucesso, reconhecimento, mas a felicidade não é isso, Flávio. A felicidade hoje pra mim é quando eu chego em casa, minha mãe e meu pai estão lá, abraçar eles, estar com eles, estar com meus irmãos, ver meu cachorro, ficar brincando com meu cachorro. Isso me deixa feliz hoje, com o nível de maturidade que eu tenho. Acho que ao tempo todo na minha vida eu fiquei buscando dinheiro e sucesso, reconhecimento. Hoje, cara, juro por Deus, pra mim conversar com o garçom do restaurante que me serve, conversar com o maior CEO do Brasil, pra mim é a mesma coisa. Eu não sabe, eu juro por Deus, não tô mentindo. Então, pra mim a felicidade hoje, ela tá em outras coisas, mas o que me move é o meu dia a dia. Se eu parar de trabalhar, eu não posso, cara, eu preciso estar nesse desafio, me desafiando, querendo mais, é o meu perfil. Não sei se tá certo ou errado, mas foi onde eu me encontrei. Muito bom. Gabi, obrigada, super conversa, uma aula de empreendedorismo eu acho que sempre que eu te escuto eu fico inquieta, eu saio igual você, eu saio querendo ter outra ideia, fazer outra coisa. Eu sempre saio energizada, no sentido de que eu acho que tem muita coisa boa a ser feita e a ser realizada, é a vontade assim, a energia de sair eu concordo com você, de sair do medíocre e viver alguma coisa. A vida é uma só, viver ela, fazer sentido, fazer ela valer a pena. Bom, convido vocês a continuarem seguindo esse podcast, Ponto de Virada, e encontro vocês no próximo capítulo. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado!